um tema aqui que talvez seja um tema que para alguns possa ser novidade, para outros talvez não, mas eu gostaria de conversar um pouco aqui hoje com vocês sobre a origem emocional dos sintomas, sobre a origem emocional das doenças. E antes da gente dar entrada no tema especificamente, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu estou lendo aqui o chat e eu queria saber a opinião de vocês. Para vocês, a doença é algo ruim ou é algo bom? O que vocês pensam sobre isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Coloca aí no chat para mim, ruim ou bom? Deixa eu ver, eu quero ler, quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse tema, porque tem tudo a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje. Hoje nós vamos falar da origem emocional dos sintomas e a minha missão aqui hoje é mostrar para vocês que pode-se ter uma outra visão da doença. A gente já discute muito, né, na faculdade sobre a questão do conceito ampliado de saúde, mas a gente ainda não vai a fundo hoje com o olhar que eu tenho da formação de mapeamento emocional. Nem sempre a gente vai a fundo em trabalhar essa perspectiva da doença, né? O que pode ser a doença? Será que a doença é algo 100% ruim? Ou será que pode ter um outro olhar sobre isso? Deixa eu ver aqui os comentários. A Rafa colocou aqui que para ela é muito ruim, a Thaís colocou que é algo bom do ponto de vista dela, a Dalvânia colocou que é ruim, Natália que é ruim, a Ana colocou que é horrível, mas que mostra algo que é possível modificar. Muito interessante seu ponto de vista, Ana. A Lalesca colocou que é ruim, a Tainá colocou que é os dois, às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Ana Luísa colocou que é ruim, Elisa colocou que é algo ruim, que pode trazer boas reflexões, mudanças no estilo de vida. A Tainara falou que consegue ver apenas o lado ruim, né? A Taína colocou que é ruim, Gabriela que é ruim. Enfim, nós temos aí diversas opiniões. Então, fiquem comigo até o final, que hoje a minha missão é sair daqui fazendo vocês enxergarem que a doença pode não ser tão ruim quanto a gente vê, quanto a gente pensa que ela é, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saber aqui, quem é que tem animal de estimação? Quem tem animal de estimação aqui? Que animal de estimação que é esse? Conta para mim aí, quem tem animal de estimação? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a gente vai começar a nossa reflexão falando um pouquinho sobre as semelhanças e as diferenças que a gente tem com o reino animal. A Andresa colocou aí que tem cachorro, a Petrina colocou que tem... Peraí, perdi aqui, pessoal, tá subindo rápido. Lorena que tem cachorro, a Ana que tem cachorro, Maristela, cachorro, Ana Luísa tem gato, cachorro. Petrina, 2 maritacas, que legal. Olha, tem gente que tem peixe, tem gente que tem galinha, Elisamar. Exótica como sempre, né, Elisa? Ana Clara, cachorro. Olha, tem gente que tem cavalo, olha que legal. Então, tem vários animais de estimação. Me respondam uma coisa. Os animais que vocês têm, de repente alguém tem aí animal que já tem mais tempo, que está com vocês, animal que tem menos tempo. Os animais, do que vocês observam, eles adoecem mais ou adoecem menos do que o ser humano? O que vocês acham? Durante o tempo de vida do animal, durante a expectativa que ele tem de vida, o animal adoece mais ou adoece menos do que o ser humano? O que vocês acham? Conta para mim aí. Quando a gente avalia um cachorro, por exemplo, se a gente for avaliar um animal aí que tem 10 anos aí de tempo de expectativa de vida, nesses 10 anos, eles vão adoecer mais ou vão adoecer menos que um ser humano comparado aí aos 70 anos de vida, né? Porque cada ano do cão corresponde a 7 anos do adulto. Vão adoecer menos, né? A Taína colocou aí que o dela adoece muito. E aí, gente, a gente vai começar a nossa reflexão por isso. Por que será que os animais, eles adoecem menos do que o ser humano? E aí, olha só,
presta atenção numa coisa que eu vou trazer para vocês aqui. Vocês piram que a diferença entre as vezes que o ser humano adoece e as vezes que os animais adoecem podem estar ligados às nossas diferenças e semelhanças no sistema límbico, que é o sistema emocional? Pois a chave do negócio pode estar exatamente aí, e é nisso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. O que as semelhanças evolutivas nos dizem sobre o processo de adoecimento, as congruências e as diferenças entre o processo de adoecimento do homem e do ser humano. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação para vocês terem mais ideia do que eu estou falando, tá? Só um minutinho. Compartilhar a tela. Pronto, vocês estão conseguindo, imagino que vocês estejam aí vendo o compartilhamento da tela. E aqui, deixa eu só voltar aqui, pessoal, para eu poder ter certeza disso, porque essa ferramenta é nova para mim. Tá todo mundo vendo, gente? Deixa eu ver o que a Elisa colocou aqui. Os animais não sabem que... Boa, Elisa, ótimo. Então, ó, imagino que deva estar todo mundo vendo o meu compartilhamento aí. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, vamos lá, ó. Aqui nesse slide, a gente começa a entender um pouco do que a gente tem de igual e o que a gente tem de diferente das outras espécies de animais, né? Porque nós somos chamados de animais racionais, né? E eles de animais irracionais. Então, se vocês perceberem aqui, ó, quanto menor o tempo de evolução, mais parecido nós somos com as outras espécies animais. Então, eu vejo aqui, por exemplo, um peixe, o embrião, né, do mesmo processo evolutivo, de um peixe, de uma salamandra, de uma tartaruga, de uma galinha, de um coelho e do homem. Então, olha só como que é semelhante, né? Como que há aí semelhança de desenvolvimento, né, embrionário. Olha, é praticamente indistinguível o embrião do ser humano do embrião do coelho, por exemplo. Então, é muito, muito parecido. À medida que vai se passando o tempo, né, os processos de diferenciação vão ocorrendo, nós vamos ficando mais diferenciados, né? Mas a gente guarda semelhanças evolutivas desse processo. E aí eu só queria deixar aqui um pequeno adendo de dizer para todo mundo que está aqui que eu não sou evolucionista, eu sou criacionista e mesmo assim eu acredito nisso aqui. Por quê? Porque eu imagino que Deus, a sua soberania, quando ele foi criar o homem, ele aproveitou tudo de bom que ele já tinha feito nas outras espécies. Então, é lógico, se deu certo nenhum, se deu certo o que deu certo nenhum, ele aproveitou no outro, tá? Então, eu acredito nessa evolução, nessa semelhança, por essa perspectiva criacionista, né? Tô falando isso porque, às vezes, uma crença limitante de religiosidade pode impedir a gente de ter acesso a novos conhecimentos, né? Então, uma outra semelhança, né, de acordo com o que a gente foi evoluindo, o que aconteceu de diferente no nosso cérebro? Aqui a gente tem, por exemplo, o mapeamento cerebral do cérebro do coelho, do gato, do macaco e do homem. O que tem de diferente no cérebro do homem? É justamente essa parte frontal, que é essa parte chamada neocórtex, que é a parte responsável pela racionalidade, então é o que nos confere a capacidade de pensar, e o sistema límbico, que é o sistema emocional, que é um pouco mais desenvolvido do que, por exemplo, do macaco, do gato, e se você for no do coelho, você vai ver que já tem bem mais diferença evolutiva. Então, essas diferenças evolutivas, né, principalmente na capacidade de pensar e na capacidade de sentir emoções, é o que nos diferencia dos outros animais.
E aí, quando a gente pega, por exemplo, um cão e um ser humano, o cão, ele não tem a capacidade de raciocinar, ele não pensa muito, né? Mas ele tem a capacidade de sentir emoções, de demonstrar amor, de demonstrar carinho, né? Então você vê que um cão, ele não fica remoendo um conflito, ele não fica remoendo a situação. Se eu brigo com o meu cachorro, bato nele por algum motivo, chama atenção, se eu sair de casa, daqui a 10 minutos eu entro, ele tá lá me lambendo, me fazendo carinho. Então, ele já apagou aquilo ali da memória dele, ele não lembra mais e ele não fica remoendo essa situação. E aí teve um cara que começou a observar isso, né? E que foi o Darwin. E o Darwin lá atrás, ele já começou a falar assim, peraí, que pode ter alguma semelhança em relação a por que os seres humanos adoecem mais do que os animais. E isso pode estar ligado a essa capacidade aí de pensar, de racionalizar. Mas a gente tem também outras semelhanças e uma coisa que é muito comum, que é igual, na verdade, entre o ser humano e os animais, é a nossa reação ao estresse. Todas as vezes, e aqui isso aqui é chave vocês entenderem, porque é a chave de todo o processo de adoecimento perante a nova medicina germânica, que eu vou falar mais um pouquinho adiante, a reação que a gente tem a um evento estressor, ela é automática e ela é a mesma no homem e nos animais. Então, por exemplo, quando eu sou submetido a algum evento estressor que vai me gerar algum dos 4 sentimentos, raiva, medo, alegria ou tristeza, a reação no meu corpo, no meu sistema nervoso é automática. Então, por exemplo, quando eu passo por uma atividade, um susto ou um medo, né? O meu sistema nervoso lá no hipotálamo vai estimular aqui a liberação de cortisol, e aí várias reações em cascatas de ativação do sistema nervoso autônomo vão acontecer. Então, por exemplo, broncodilatação, para eu poder conseguir respirar melhor, né? O coração vai acelerar, então taquicardia, a disponibilidade de glicose na corrente sanguínea automaticamente vai aumentar, porque o organismo, né, entende que naquele momento de conflito eu preciso ter mais energia para poder reagir ao evento de conflito ali, né? O rim também vai secretar o cortisol, como eu já disse. Os nossos vasos sanguíneos da periferia vão fazer vasoconstrição, a pele vai ficar, então, pálida, né? Para poder estimular ali e levar a circulação, né? Privilegiar a circulação para os órgãos-alvos, né? O nosso pelo, né? A gente vai ter os pelos vão ficar eretos, né? E essa reação é igualzinha acontece no reino animal. Se você pegar, por exemplo, um gato, quando ele está acuado, o que ele faz com os pelos dele? Levantam todos, né? O cachorro, a mesma coisa, né? Por que os animais têm essa reação? Para eles se mostrarem maiores, para eles darem a percepção para o inimigo que eles são maiores do que eles realmente são. O ser humano é do mesmo jeito, só que essa reação na gente, ela é muito mais minimizada, né? Então, essa reação de estresse, esse ponto em comum, levou alguns estudiosos a começarem a se questionar, peraí, se a reação de estresse é igual, por que após o estresse o homem reage de um jeito e os animais de outro? O que tem de diferente nisso? E aí Darwin já pegou lá atrás, a primeira pessoa que começou a levantar isso foi ele, a dizer que o que nos diferenciava, o que nos levava ao adoecimento, era justamente a capacidade mais requintada de sentir as emoções e de ficar pensando, remoendo essas emoções e esses conflitos aos quais nós somos submetidos. Então, lá em 1871, o Darwin já falava que a expressão das emoções, ela poderia levar ao adoecimento. E ele falou lá em 1871 que a tensão emocional intensa
pode se transformar em doenças crônicas, né? E que a relação entre o distúrbio emocional e a doença baseia-se no fato de a função de diversos órgãos importantes, você pega aí pulmão, coração, rins, né? Serem controlados pelo sistema nervoso autônomo. O que ele estava querendo dizer lá atrás? Que as pessoas e animais que vivem constantemente estressados, constantemente na simpaticotonia, vão adoecer mais. Essas pessoas, elas vão ter mais reações corporais aos conflitos que elas vivem. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque uma pessoa que vive em simpaticotonia, ela vai viver exigindo muito dos órgãos nobres dela, do coração, do pulmão, dos rins, né? Então, essa pessoa, ela vai adoecer mais. E aí, o que acontece? Anos depois, teve uma pessoa que foi um médico alemão, o Dr. Heike Hammer, que voltou e teve essa sacada desse mesmo raciocínio do Darwin. Quem foi o Dr. Hammer? O Dr. Hammer, ele era um médico alemão, que ele era oncologista, trabalhava principalmente com pacientes oncológicos e trabalhava também na clínica médica, tá? Então, ele era clínico médico e especializado, trabalhava muito em oncologia. Então, era um médico alemão, que ele era estudioso, fazia parte de faculdades de medicina, teólogo, mestre em teologia, casado com uma médica também. Dr. Hammer, depois de viver muitos anos da sua clínica assistencial no hospital, ele decidiu mudar-se para a Itália, onde lá ele criou um sistema, um ambulatório, na verdade, para poder fazer atendimentos de caridade à população. E uma bela noite, o Dr. Hammer tinha 3 filhos, e o que aconteceu? Uma bela noite, ele e a mulher dele, lá na Itália, recebem um telefonema de que o filho mais velho dele tinha sido acidentalmente baleado e estava em estado grave no hospital. Dr. Hammer, muito amoroso, aquilo ali impactou muito ele voltou para a Alemanha, né, para poder cuidar do filho dele, e esse filho dele, 4 meses depois, ele morre, né, no hospital, nos braços de Dr. Hammer. E Dr. Hammer, uma pessoa previamente rígida, que nunca tinha adoecido, assim como a mulher dele, um pouco tempo depois da morte do filho dele, Dr. Hammer desenvolve um câncer de testículo. E a esposa dele, surpreendentemente, desenvolve um câncer no ovário. E aí o Dr. Hammer começou ele não via outra associação daquele câncer, outro motivo, ele não tinha fator de risco, ele não via outro motivo que não fosse a morte do filho dele. Ele achou muito estranho. Como que eu perco meu filho e desenvolvo um câncer relacionado ao sistema de reprodução? E Dr. Hammer, então, começa a partir dessa inquietação dele, ele começa a pesquisar isso nos pacientes dele. E Dr. Hammer, então, começa a fazer o mapeamento da história dos pacientes à clínica dos pacientes, né? Então, ele pegava a história clínica, pegava a história, a sintomatologia, a doença apresentada e fazia essa correspondência. Inicialmente, ele fez isso nos pacientes com câncer, depois ele ampliou isso para as doenças da clínica médica. E aí, o que o Dr. Hammer descobriu? Ele descobriu uma ligação intrínseca entre o sintoma apresentado e o conflito emocional que a pessoa tinha vivido. E aí ele começou, então, a mapear isso nos pacientes e criou o que a gente chama hoje de leis biológicas, que são 5, que eu não vou conseguir falar aqui para vocês, porque é um tema muito extenso. Mas, basicamente, em que são baseadas as 5 leis biológicas de Dr. Hammer? Elas são baseadas na tríade psique, órgão e cérebros. O que é isso? A partir do momento que você
tem um evento estressor que o Dr. Hammer batizou de DHS, em homenagem ao filho dele, que se chamava Dirk Hammer. Então, ele colocou Dirk Hammer Syndrome, que é o DHS. O DHS é o quê? É o evento estressor. E evento estressor é tudo aquilo que te tira do seu equilíbrio. Então, pode ser, por exemplo, uma notícia de morte, né? Um evento inesperado, não é um evento que você já esperava. O DHS, ele tem sempre essa característica de ser algo inesperado. Por exemplo, um término de relacionamento, uma chamada de atenção que você pode levar de uma pessoa que você não esperava, uma traição de uma pessoa que você não esperava, né? O próprio jeito como as pessoas, como alguém que você confia, reagir de uma forma diferente com você pode te gerar um DHS. Esse DHS, ele é automaticamente acionado lá na nossa mente, na nossa psique. Quando eu passo por algum evento estressor, automaticamente a minha mente vai fazer um retrato e vai interpretar aquela situação. E isso, gente, é inconsciente, né? Então, por exemplo, se eu recebo a notícia de que, sei lá, estou sendo traída no meu relacionamento. Se é algo que eu não desejava, ou seja, né, eu jamais esperava isso dessa pessoa, automaticamente a minha mente pode interpretar, por exemplo, como uma sacanagem. E aí, isso vai ativar uma área específica no meu cérebro, e essa área específica do meu cérebro vai ativar uma resposta no órgão-alvo. Nesse exemplo que eu estou citando, uma sacanagem, por exemplo, é vista lá na área de tronco cerebral do cérebro, na área de intestino, e o órgão ativado é o intestino e vai reagir, por exemplo, como a diarreia, né? Porque é algo que eu não quero reter, eu acho uma sacanagem, então eu tenho que colocar para fora, né? Então, essa tríade, ela é automática e ela acontece independente de você querer ou não. E aí, o que vai fazer a grande diferença aqui? A forma como a gente olha para os conflitos, ela vai depender do nosso sistema de crenças e valores, né? Então, a depender da forma como eu vejo o mundo, eu vou interpretar os meus eventos estressores. Se eu sou uma pessoa que sou muito vitimista, eu vou sempre olhar aquilo ali como um lado de que eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo humilhado, né? E aí isso vai ativar áreas específicas do seu cérebro, né? Por exemplo, conflito de território. Conflito de território ativa uma área no cérebro correspondente a sistema urinário. Por quê? Arcaicamente, a urina é usada para demarcação de território. Então, essa pessoa que sente que o território dela está ameaçado, ou que ela, por exemplo, precisa de demarcar o território, acontece muito, por exemplo, pessoas que estão mudando de emprego, que chegam num novo emprego e tem que mostrar que é bom, pode desenvolver infecção do trato urinário. Por quê? É um conflito, uma resposta biológica a um conflito emocional de território. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, é muito ruim a gente não poder acompanhar o chat, mas eu espero que vocês estejam conseguindo compreender e no finalzinho a gente retoma aqui para poder discutir. E aí, olha que interessante, o Dr. Hammer conseguiu uma proeza que até então ninguém tinha conseguido, olha só. Como ele começou, né? A primeira hipótese dele era que os conflitos emocionais, a forma como ele interpretava aquilo na mente, ativava uma área no cérebro, o que ele começou a fazer? Ele começou a analisar as tomografias dos pacientes que ele atendia. E aí ele conseguiu identificar que os pacientes, eles apresentavam na área do correspondente ao conflito emocional uma alteração na tomografia, que são os chamados focos de Hammer. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, o que são os focos de Hammer? São imagens na tomografia que são parecidas com o alvo. Nessa segunda imagem aqui, dá para ver bem perfeitinho, olha, que o foco e
estruturas concêntricas em volta, né? Então, esse é o foco de Hammer. Então, nessa primeira imagem aqui, por exemplo, é um foco de Hammer na área de tronco cerebral. E o conflito que a pessoa tinha vivido era um conflito de susto de morte, ou seja, alguém que recebeu uma notícia inesperada de morte. Isso atacou as células alveolares do pulmão e o sintoma correspondente foi um câncer de pulmão. Né? Nesse segundo exemplo aqui, é uma área ativada no córtex sensorial, né, do foco da área cerebral. O conflito era um conflito de separação, e aí o órgão ativado foi o periósteo da perna esquerda. A pessoa teve um entumecimento, ou seja, edema, levou a parestesia. Poderia também, nesse conflito de separação, ter ativado a área de pele, por exemplo, porque a pele é por onde a gente tem o contato com as pessoas. Então, todo conflito de separação, normalmente, ele se manifesta na pele, né? Com aí as dermatites de origem inexplicadas, né? Que você vai em 500 dermatologistas, toma 500 remédios caros e nada vai resolver o seu problema, e não vai mesmo, porque aquilo ali é de origem emocional, né? Mas qual que é o nosso papel, qual que é o papel do terapeuta integrativo, que são as formações novas agora? É justamente mapear isso e ajudar a pessoa a ressignificar o conflito. É ir mapeando até a causa raiz. Então, nesse outro exemplo aqui, né, é bem pequenininho, jamais apagado, mas tem um foco de Hammer aqui também, no córtex cerebral, um conflito de perda territorial, e aí, ó, artérias coronárias atingidas, e o paciente, o sintoma que ele apresentava era angina, né? E aí, gente, é muito interessante, porque o que acontece? Eu não sei se vocês já passaram, já conhecem alguém, ou se vocês mesmos já passaram por situações assim. Às vezes a gente tá ligado no 220, aí, por exemplo, tira férias, relaxei, adoeço. Aí vem infecção trato urinário, aí vem, às vezes, né, várias coisas. Cólica renal, tudo que tem que aparecer, aparece nas suas férias. Por quê? Porque foi o momento que você relaxou. E se você relaxou, o seu corpo entende que agora ele pode restaurar o que foi tão demandado quando o seu conflito emocional estava ativo. E aí ele vai restaurar o seu corpo, né? E assim por diante, tem vários focos de Hammer. Aqui é uma imagem que é básica para quem estuda nova medicina germânica, para quem estuda, né, essa origem emocional dos sintomas. Rapidamente eu vou explicar para vocês aqui, porque parece simples, mas é algo muito complexo, né? Então, quando, por exemplo, o indivíduo ele é exposto ao DHS, automaticamente ele ativa uma simpaticotonia, né? Então, por exemplo, numa situação de estresse, eu não vou lá ficar primeiro pensando, como é que eu quero interpretar essa situação aqui? Não, eu quero ficar com medo? Não, eu quero ficar com raiva. Não existe isso, né? A sua psique automaticamente interpreta aquilo ali de acordo com o que você tem de crenças e valores e vai ativar o seu sistema nervoso simpático para ocorrer todas aquelas reações lá que a gente viu na zona de estresse, né? Então, durante depois do DHS, vai se formar o que a gente chama de massa de conflito. Então, essa massa de conflito, ela vai depender do tempo em que você fica pensando e remoendo esse conflito e vai depender também da intensidade do conflito. Essa massa, ela vai ser maior ou menor a depender do prazo que você leva para poder ressignificar, identificar e tratar aquele conflito emocional. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque a partir do momento que você consegue identificar como você reage às situações, automaticamente, com menos tempo, você consegue ressignificar, menor é a massa do conflito e menor vão ser as reações que vão ser desencadeadas no seu corpo, né? Então, existe a fase de simpaticotonia e existe a fase pós-conflito, que é o que a gente chama de fase PCL, que é a fase em que ocorreu a resolução do conflito.
E muitas vezes, gente, essa resolução não é uma resolução completa. Ela pode ser simplesmente um esquecimento na sua mente por um mecanismo de proteção do seu inconsciente. Mas se você não traz a consciência, a origem emocional daquele sintoma que seu corpo vai ter e não trata isso, futuramente, quando você vier a ser exposto por uma situação semelhante, você vai desencadear o mesmo sintoma, tá? É igual, por exemplo, eu tenho uma aluna que fala, né? Que toda vez que eu passo por evento estressor, eu tenho cólica renal. E vai ter mesmo. E vai ter mesmo, porque aí a emoção ativada é o medo. Medo afeta diretamente a área relacionada ao rim, né? Então, essa pessoa, logicamente. Agora, como que a gente precisa tratar isso? Do que você tem medo? Quais são os vazios emocionais que estão por trás desse medo? E aí a gente tem que levar a pessoa, normalmente lá na história dela, principalmente do 0 aos 7 anos, para identificar o que está causando tanto medo assim, tá? E aí vem a fase, então, de PCL-A e PCL-B, que são as fases de recuperação. Em cada fase dessa aqui, a depender da área cerebral, vão ser ativadas umas reações no organismo. Então, o que o Dr. Hammer descobriu? Ele descobriu que havia uma intrínseca relação entre o tecido embrionário de origem, endoderma, mesoderma e ectoderma, e a forma como os órgãos originários desses tecidos reagiam aos conflitos emocionais. Então, ele viu, por exemplo, que os órgãos que se derivam do endoderma, que é a parte mais antiga do nosso cérebro, controlada ali pelo cerebelo e mais o tronco cerebral, que está ligado aí a todo o nosso sistema digestivo, né? E a parte dos órgãos alvo, né? Na parte de conflito ativo, esses órgãos eles têm um aumento celular. Então, normalmente formam as tumorações nessa etapa do conflito, né? Tem-se aí a multiplicação de micobactérias, e aí nesses órgãos gerados do endoderma, né? O aumento da função do órgão, e já na fase de resolução do conflito, o que a gente vai ter aí é uma degradação do tumor. Então, vem aí os processos secretivos, né? E aí, já os tecidos originários lá do mesoderma e do ectoderma, na primeira fase, na fase de conflito, o paciente vai chegar para mim com uma perda da função. Então, uma diminuição da função do órgão. E já na fase de resolução do conflito, um aumento da proliferação celular, da restauração. Então, vou dar um exemplo aqui para ver se fica mais fácil. Por exemplo, conflito de pele, conflito de separação. Conflito de separação, ele vai ser manifestado na pele, porque a pele é o órgão que permite o contato com o outro, né? Então, a pele, ela é originada do ectoderma. Então, se a pessoa chega para mim reclamando que do nada tá aparecendo umas feridas na pele dela, umas ulcerações na pele, o que eu já penso? Opa, essa pessoa tá numa fase de conflito de separação ativamente, ou seja, ela tá vivendo isso nesse momento. Então, aí eu tenho que perguntar para a pessoa, né? A depender da área que aparecem os sintomas, eu vou ter uma noção se é um conflito de separação desejada ou indesejada. Por exemplo, uma separação indesejada, os sintomas eles vão se manifestar na parte interna do corpo. Então, na parte interna dos braços, na parte interna das pernas. Por quê? É onde eu chego para perto, é onde eu trago para perto. Já um conflito de separação em que, por exemplo, eu quero me separar de alguém, eu quero empurrar para longe, não quero que chegue perto de mim, eu quero chutar para longe, as lesões vão aparecer na parte externa dos braços, na parte externa das pernas, né? Então, a depender da sintomatologia do paciente, a gente tem uma noção se ele está numa fase de conflito ativo
ou se ele está numa fase de resolução do conflito. Mas, independente da fase que ele se encontra, eu preciso mapear o que desencadeou isso, tá? E aí, a gente não tem como deixar de falar da importância dos vírus, das bactérias e dos fungos nesse processo, né? Nós somos naturalmente colonizados por bactérias, né? Por micro-organismos, e eles são essenciais nesse processo de recuperação, de resolução do conflito, né? E aí é muito interessante essa charge aqui, porque aí o micro-organismo falando, né? Sempre que eu tento ajudar, acho que a culpa é minha. Então, às vezes, a gente está numa fase, né, de uma amigdalite, por exemplo, né? A amigdalite tem muito a ver com conflito de medo, né? De medo, de indecisão, de não conseguir falar, né? E aí vem o conflito da amigdalite, né? Algo que está preso, que eu tenho vergonha de falar, né? Então vem o conflito da amigdalite. E aí as bactérias estão lá fazendo o processo delas de recuperação após você ter resolvido o conflito. Aí vem o antibiótico, mata todo mundo, né? Então, é lógico que existem casos e casos, né? A nova medicina germânica, né? A terapia integrativa, ela, em hipótese alguma, indica o abandono do tratamento médico tradicional, mas ela vem como um apontamento de um caminho alternativo para a pessoa encontrar o caminho da cura. A verdade é essa, né? É que muitas coisas, muitas doenças que aparecem em nós, muitos sinais e sintomas do que o nosso corpo fala, são causados pelos conflitos emocionais que a gente não ressignifica, né? A verdade é essa. E aí, já partindo aqui para a finalização, como a gente começou mais cedo, vai terminar um pouquinho mais cedo, mas eu vou ficar à disposição de vocês para a gente continuar conversando, né? Na visão de Dr. Hammer, toda enfermidade é uma solução biológica a um conflito emocional inconsciente não resolvido. Descobrir, compreender e trazer à tônica, trazer à consciência o código secreto do sintoma detém a enfermidade até a sua total remissão, né? Então, essa era a visão de Dr. Hammer. Ele tentou colocar essa ideia dele, na época, como um título de pós-doutoramento, não conseguiu, ele não foi bem aceito, né? As pessoas começaram a chamá-lo de louco, de curandeiro, né? De feiticeiro, mago, né? Acharam que ele estava louco, mas o Dr. Hammer foram mais de uma sequência de mais de 40 mil casos que ele analisou e ele conseguiu fazer essa tríade. Ele não conseguiu fazer publicações. Como que esse conhecimento dele, né, publicações em artigos científicos, né, ele deixou livros escritos, e como o conhecimento dele tem se difundido? Através das pessoas que foram companheiras do Dr. Hammer, que estudaram com ele, que ficaram com ele, e têm disseminado esse conhecimento até os dias de hoje, e isso me alcançou. Não acredito que isso é o acaso, né? Isso veio até mim, porque eu precisava ter essa compreensão, eu precisava passar por isso, e para mim faz todo sentido e tem feito sentido para muitas pessoas com as quais eu tenho tido a oportunidade de ajudar através de conversas no Instagram, através de conversas pessoais, e tem feito muito sentido para as pessoas. E aí eu me atrevo a colocar uma frase para 2021, de que a doença, ela pode não ser uma vilã, mas ela pode sim ser um caminho que aponta para a cura. E aí, dentro do tema da semana de enfermagem de vocês, né, proposto, quais são os desafios para esses profissionais do novo, né, nesse novo tempo que a gente está vivendo? Para mim, o maior desafio vai ser realmente a gente fazer uma assistência integral ao paciente. E hoje eu não vejo outra forma de se fazer assistência integral
se não partindo pelo mapeamento emocional, pela causa biológica, por entender o que essa pessoa, por que o corpo dessa, o que esse sintoma quer me dizer. E isso tem tudo a ver com a enfermagem, né? Porque a enfermagem trata o quê? Os sinais e sintomas. Então, o que esse corpo, objeto sagrado de toque da enfermagem, o que isso está me dizendo sobre a pessoa? Hipócrates já dizia, né? Que é muito foque em conhecer mais a pessoa que traz a doença do que a própria doença, né? Então, para mim, hoje, o desafio nosso perante uma situação em que tem levado ao aumento considerável do adoecimento mental das pessoas, o nosso grande desafio hoje é, de fato, conseguir chegar na raiz das emoções e entender a doença não como algo maléfico, mas como algo que aponta para algo profundo naquele indivíduo que precisa ser olhado com compaixão e que precisa ser cuidado. Então, fica aqui a minha gratidão pela oportunidade de falar sobre isso em um evento acadêmico, em um evento científico. Essa tem sido a luta de algumas pessoas no Brasil que vem puxando essa corrente de estudos, de reavivar, de trazer a nova medicina germânica para o Brasil. Hoje a gente tem, por exemplo, o Dr. Carlos, que é um neurocirurgião formado pela USP, que adota a nova medicina germânica no tratamento dos seus pacientes. Temos também o Dr. Alberto Bicudo, em Cuiabá, que está dentro de universidade e é um cirurgião do aparelho digestivo e que trata doenças do aparelho digestivo com a nova medicina germânica. E com a nova medicina germânica, ele já conseguiu evitar vários processos cirúrgicos, já conseguiu trazer as pessoas ao caminho da cura, né? Então, hoje a gente tem algumas pessoas que estão dando a cara a tapa nesse novo processo, né? Assim como o Dr. Hammer fez, nós agora vamos também colocar a nossa cara a tapa, porque a gente sabe que é um processo contra-hegemônico. É contra-hegemônico eu falar que o indivíduo ele pode percorrer um caminho de autocura, que a gente pode depender menos de medicamento, que a gente pode, por nós mesmos, acharmos um caminho de uma vida mais saudável, de uma vida menos dependente de outros profissionais. Então, fica aqui, eu não posso deixar de fazer uma CTA, né? Fica aqui o link para o meu Instagram. Para quem se identificou com o conteúdo, me siga lá no Instagram. Eu estou constantemente aprimorando o Instagram para ser completamente voltado para essa questão de tratar sobre a origem emocional dos sintomas. Inclusive, sábado vai ter uma live sobre cólica menstrual, para quem quiser acompanhar.